Hora do quadro especial sobre história, a gente vai falar do Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. A última segunda-feira foi o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Há 80 anos, o Exército Vermelho libertava Auschwitz, na Polônia, o maior e mais terrível campo de concentração nazista, onde mais de 1 milhão de judeus foram executados. Esse foi um ato genocida incontestável. Os nazistas queriam exterminar os judeus, assim como os terroristas do Hamas querem. O grupo palestino tem o apoio de Lula, que chama insistentemente seus inimigos de genocidas e nazistas. Nas redes sociais, o petista publicou o seguinte: como presidente do Brasil, renovo meu compromisso com a luta contra o antissemitismo e contra todas as formas de discriminação. Da mesma forma que é preciso lembrar o Holocausto para que não se repita, ninguém pode esquecer também que Lula acusou Israel de praticar um genocídio contra palestinos e foi declarado persona non grata pelo governo israelense. Marcília, vou jogar essa para você. Em fevereiro do ano passado, o Lula fez... Bom, ele tem feito críticas absurdas a Israel desde o ataque terrorista no 7 de outubro, né? E ele fez críticas bem pesadas. Disse que Israel promovia um genocídio, mais ou menos como o Holocausto, e está na lei que o presidente da República é passível de impeachment se praticar ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Apesar disso, não deu em nada. Havia e há nessas declarações do Lula um crime de responsabilidade, na sua opinião? Sem dúvida, até porque ele desce, a visão pessoal dele, né? Ele se despe do cargo que deve ser um impessoal e passa a dar suas opiniões e a hostilidade não foi uma vez só, né? É bom que a gente lembre que as hostilidades elas seguiram. Ele dobrou a aposta, né? Depois que houve, inclusive, algum tipo de resistência, ou me lembro até, houve publicação em português, não é? Houve o governo de Israel se colocou contra as falas e o Lula manteve a sua posição, insistiu, enfim, sequer houve um pedido de desculpa, uma tentativa de explicação. Eu acho que isso reforça, né, a ideia de que não foi sem querer, de que não foi uma vez só, e de que ele realmente não estava ali preocupado com o Brasil, ou em defender uma pauta com um mínimo de imparcialidade. O que a gente percebe, de alguma forma, é que a sensibilidade, não é, do governo, e até mesmo de certa parte da esquerda que o governo representa, uma boa parte da esquerda, a sensibilidade sempre é direcionada apenas àquilo que eles acreditam. Então, se você não faz parte daquele grupo que eles acreditam que mereça a sensibilidade, eles simplesmente pisam na sua cabeça, né? Então, se a ditadura ou a censura só houve na época militar, se isso está acontecendo hoje, hashtag sem anistia, danem-se essas pessoas, elas não merecem nenhum tipo de apoio. Então, a sensibilidade apenas está direcionada a quem politicamente interessa ao governo e à esquerda. Isso é muito ruim. Se a sua sensibilidade é seletiva, você não é uma pessoa com sensibilidade, você é uma pessoa simplesmente que faz da sua sensibilidade um ativo político. E isso não é digno, óbvio, de um governo que deve responder ou representar a coletividade. A gente não pode esquecer, né, Ana, que o Lula foi declarado persona non grata por Israel. Então ninguém é declarado, nunca tinha acontecido isso a um presidente brasileiro. E aconteceu com o Lula. Eu acho muita cara de pau que ele faça uma publicação dessa que ele fez no dia de homenagem às vítimas do Holocausto. Aqui para mim vocês congelaram. Eu tô normal aí? Sim, normal. Ah, tá. Então acho que foi só aqui na minha tela. Lacombe, o problema que eu vejo nisso tudo, né? Primeiro, um abraço forte para todos os meus amigos
judeus, famílias judias espalhados, muitos no Brasil, muitos aqui nos Estados Unidos. Aqui tem uma sinagoga aqui pertinho da minha casa que você vê 24 horas com 2, 3, 4 viaturas cercando. E nós vimos, depois do 7 de outubro, o ovo da serpente que foi chocado durante muito tempo do novo antissemitismo. E é muito triste olhar para este atual desgoverno e ver que ele está de mãos dadas com esse ovo da serpente, com o antissemitismo. Uma gente que pregou a tal tolerância, inclusão, amor, e que hoje anda de mãos dadas com Hamas, com Hezbollah, com o Irã, ódio, né? As pessoas cantam do rio ao mar sem entender a verdadeira expressão, né? Sem entender o que significa literalmente essa expressão, que é varrer Israel do mapa. E o que eu acho mais grave nisso tudo, Lacombe, hoje, para você xingar alguém, você simplesmente fala você é um nazista. E isso não que a gente se importa, assim, né? Eu já, de acordo com as leis brasileiras, eu já fui atrás dos meus direitos e já ganhei mais de 100 mil reais, meti a mão no bolso dos comunistas que me chamaram de nazistas, doei todo o dinheiro, porque a nossa lei, né, diz que isso não pode acontecer, mas para mim preocupa muito porque esvazia o verdadeiro debate do que foi o nazismo e desrespeita as reais vítimas desse regime totalitário nefasto, que matou 6 milhões de judeus, que deixou sementes que nós vimos que estavam completamente apodrecidas e secas, mas que não, que depois do 7 de outubro elas de uma maneira chocante germinaram e o pior, o Brasil do Lula ali, né, ajudando a disseminar essas sementes. Então, esses quadros como esse, Lacombe, eu acho de extrema importância, porque, como os americanos falam aqui, né, we will never forget, sobre o 11 de setembro, nós temos que fazer isso sobre o Holocausto. We will never forget. Não tem como aceitar nenhuma ponte feita. Não, o 7 de janeiro foi o 7 de outubro, perdão, foi uma barbárie, mas não tem mas, todavia, porém, foi uma barbárie de um grupo terrorista que odeia Israel. Fim. Lembrar para não repetir, né? Aliás, escrevi o livro contando a história da parte judia alemã da minha família, o Cartas de Elise, para resgatar a história da minha família e por isso também, para que as pessoas não se esqueçam de nada do que aconteceu e não repitam, né? Apesar de gente como Lula.